Depois a gente conversa, tá bom? Vamos voltando, vamos voltando. Eu. O que tem você, Nilberto? Fala que Professora, Oi, enquanto, Robson. enquanto a gente está voltando, eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Pois A senhora não. falou com relação à relação da chefia com o profissional de psicologia. Eu não entendi a primeira frase. Repete, por favor. Falou sobre a questão da relação entre a sua chefia e o profissional de psicologia. Certo? Uma empresa, né? Não vou especificar a minha empresa, né? A empresa que eu trabalhei, mas numa empresa em geral, se você tem um colaborador com ideação suicida, né? Sim. E que o foco dele é um dos elementos da empresa, não seria saudável para quem está passando por isso, que fosse, de alguma forma, passar dessa Afastado. situação, ou Afastado? afastado, não só Sim. afastado, mas que a pessoa que está sofrendo ameaça também tenha, sei lá, um conhecimento ou algo parecido? Ameaça? Eu não entendi a ameaça de outra pessoa. Assim, Então, precisa o contar. paciente tem aquela ideação suicida, né? Sim, mas suicida é o paciente. Quem que é a outra pessoa? Perdão, homicida, perdão. Ah, homicida. Não, muito grave isso. Entendeu? Por exemplo, eu quero matar meu chefe porque ele fica me perseguindo. Entendeu? Porque eu conto isso porque já aconteceu na minha empresa, há anos atrás, não aqui em Anápolis, em outra cidade, que a pessoa ficava falando, eu vou matar aquele cara, qualquer dia eu mato aquele cara. E um belo dia, realmente, ele matou o cara. Meu Deus. E quase Olha, que mata os outros que estavam dentro da sala. eu Matou vou o usar um chefe e quase que exemplo. matou todo mundo. Eu vou usar um exemplo, Robson, que eu conversei com a Dayana. Posso usar o exemplo, Dayana, sem citar a pessoa, lógico? Ok, porque a gente está tendo aula de ética, né? Então a gente tem que usar a ética que a gente está aprendendo. Mas na verdade, eu nem me lembro o nome da pessoa e a situação que você me contou eu lembro, mas eu não lembro as pessoas envolvidas. Então, melhor ainda, porque quando a gente esquece assim, aí a gente não é antiético mesmo, nem querendo. Robson, na aula passada, no final da aula, a Dayana pediu para ficar comigo, para conversar comigo a respeito de uma situação que ela ficou sabendo. Ela ficou sabendo que um conhecido dela e do esposo tinha sido afastado da empresa. A pessoa do RH o afastou da empresa por alguns meses e falou para ele ficar de atestado, ficar de licença, ficar em casa. Não desligou da empresa, não demitiu, mas o afastou. E aí a pergunta da Dayana foi, tá certo isso? Afastar sem justificativa, a pessoa fica toda louca, não sabe o que aconteceu, o que fez de errado, por que foi afastado. Ele não tem direito de saber, ele não tem que correr atrás do direito dele, ir lá e exigir que digam para ele por que ele saiu. E aí eu falei para a Dayana que eu imaginava que as únicas situações em que o indivíduo é afastado sem qualquer justificativa seria uma dessas que você acabou de colocar. Talvez ele está em risco de vida ou ele pode estar sendo colocado em risco de vida. Ou um outro funcionário ou funcionária fez uma queixa a respeito dele sobre, por exemplo, um abuso sexual. Vai que uma funcionária foi lá no RH e falou, olha, fulano está me assediando, abuso sexual não, perdão, assédio. Fulano está me assediando, mas eu não tenho provas, ninguém nunca viu, nunca gravei, como que a gente vai fazer? Se não tem provas, essa pessoa não pode ser mandada embora por justa causa. Ela não pode ser chamada a atenção, olha, fulana falou que você está fazendo isso e isso, se você continuar fazendo, você vai ser advertido. Eu não posso falar isso porque vai ficar a palavra de um contra o outro, isso pode gerar um processo de calúnia, de difamação,
uma série de consequências, né? Então, eu imaginei que, no caso que eu falei para a Dayana, que o funcionário foi afastado até fazer uma verificação dos fatos, até levantar-se todos os dados possíveis a respeito da situação para ver se realmente é um acontecimento ou não. E aí, juntando com o que você me trouxe agora de informação, se uma pessoa diz que tem vontade de matar, eu preciso encaminhar documentadamente esse funcionário meu, se eu trabalho no RH e sei disso, eu tenho que encaminhar documentadamente esse colaborador para um atendimento psiquiátrico. Ele não está sabendo lidar com emoções fortes, ele não está sabendo lidar com raiva, com frustração, com obediência, com a figura de autoridade que é o chefe, porque assim, a gente não precisa amar o chefe, a gente tem que obedecer ao chefe. Nós não precisamos concordar com as ordens, nós temos que obedecer às ordens. Desde que dentro da ética, né, dentro da moral, o nosso papel é obediência, é cumprimento de regras. Então, tem muita gente que acha que para obedecer uma pessoa tem que concordar. Não, ixi, eu vivo falando isso aqui em casa com meu filho pequeno. Não, você não tem que concordar, não. Olha, você não gostou, tem que gostar. Né? A gente não obedece só quando a gente gosta, não. Ih, meu filho, na vida você ainda vai fazer muita coisa sem você estar com vontade de fazer. Porque o chefe mandou fazer. Né? Então, se a pessoa não está tendo esse discernimento básico de obediência à autoridade, às regras, ela precisa ser encaminhada para um psiquiatra. E mais, Robson, é muito difícil, né? Eu fico aqui pensando como é que a gente avisa o chefe, porque ele falou que vai matar o chefe. Aí eu entro naquela coisa se ele falou só para mim, eu entro na questão do sigilo. Se ele falou e está todo mundo sabendo, eu entro no jogo da fofoca. Já que está todo mundo sabendo, eu vou contar também. Então, não vou decidir sozinha, não. O que vocês acham? Como que faz isso? É difícil, né, professor? Muito. No caso que eu estou lhe falando, o que aconteceu? São dois casos, na realidade. Um, em que esse colaborador ele não procurou ajuda profissional, né? Uhum. Ele ficou com os colegas somente, né? Que um dia eu pego esse cara, um dia eu pego ele, um dia eu mato ele, e acabou acontecendo de fato. Ninguém Então, acreditou nele, né? não houve o papel profissional incluído. E no outro caso que eu fiquei sabendo, já houve o atendimento profissional, inclusive ele realmente foi encaminhado para a psiquiatria, ficou um tempo afastado, mas o chefe, ele teve que ficar sabendo porque, inclusive, a mediação dos atendimentos que ele precisava ir teria que ter o aval do chefe, entendeu? Entendi. Então, por que o fulano está indo para tal lugar? O que está acontecendo com ele, entendeu? Então, o chefe acabou tendo que ficar sabendo da situação, porque... Ele era o alvo, né? E outra que, como funcionário público, ainda tem um agravante, né? Porque ele tinha estabilidade profissional, então não podia mandar embora, não podia afastar. Então, tinha todo Uma complicação. uma questão regulamentar que fazia com que o chefe tinha que estar sabendo. Né? Se ele não soubesse, seria até talvez prevaricação do profissional de psicologia. Entendi. São Ô, situações Tatiana, complicadíssimas de resolver. Pois não, Roberto? esse exemplo aí que o Robson deu, Ah, a gente está trabalhando em empresa também já faz muitos anos, tem situações que precisa ser feita com equipe multidisciplinar, né? sem Então, dúvida. por exemplo, numa situação dessa, você tem que levar para o RH e aí tem assessoria jurídica que vai dizer, né, até que ponto que isso pode ser levado no âmbito da empresa sem comunicar com uma delegacia, um acompanhamento de investigação. Agora, eu queria saber o seguinte, você tem conhecimento se o código nosso de ética ele prevê que em determinadas situações tem que ser discutido por uma equipe multidisciplinar
o psicólogo, nessa situação que o Robson deu aí, Ele abre o se o sigilo. RH leva para o psicólogo. Sim. O psicólogo tem que decidir sozinho, o código diz isso, em determinadas situações ele vai ter que chamar uma equipe multidisciplinar e para tomar uma decisão. O código não prevê exatamente esses casos bem específicos, né? Essas questões muito específicas é a palavra mesmo. Mas eu acho que na consciência do profissional, né, no bom senso do profissional, se ele trabalha para uma empresa, se ele está inserido dentro de uma instituição, ele não tem autonomia para tomar as decisões. Então, com certeza, ele tem que tomar essa decisão em conjunto, ele tem que levar a decisão a instâncias superiores. Se existe a possibilidade de uma equipe de várias pessoas para tomar um conselho, vamos supor, né, ou uma mesa composta por algumas pessoas sérias, responsáveis, com certeza é muito melhor tomar essas decisões em conjunto do que tomar a responsabilidade para si, né? Inclusive, no caso do psicólogo que trabalha com RH, o sigilo do psicólogo do RH é diferente do sigilo do psicólogo clínico, gente. Quando eu estou atendendo na clínica e a pessoa fala, nossa, eu tenho muita vontade de matar meu chefe, eu não posso ir lá na empresa onde ele trabalha e contar para o chefe dele que ele está com vontade de matar esse chefe. Porque ele falou isso para mim dentro da clínica. Eu estou atuando ali sem julgamento algum. Agora, quando eu estou dentro do RH, além do código de ética, que é um regulamento que eu, como profissional, devo seguir, existem as regras da empresa. Eu tenho várias pessoas acima de mim a quem eu tenho que responder hierarquicamente. Então, não é que eu vou quebrar o sigilo se eu for lá e contar para o diretor-geral que existe um risco desse tipo dentro da empresa, eu estou quebrando o sigilo. Não. As pessoas têm que ter clareza disso. O psicólogo que trabalha com a empresa, na empresa, o RH, o profissional da psicologia organizacional, ele não está lá para ouvir um profissional, um colaborador dizer, nossa, eu estou com meu problema na família, porque eu estou com problema com meu marido. Acontece isso. As pessoas entram na nossa sala, apesar de eu ter que trabalhar para lidar com recrutamento, seleção, treinamento, sempre vem alguém e fala, você é psicóloga, né? Nossa, estou precisando conversar, mas ficar claro, a relação entre um colaborador e um psicólogo organizacional é diferente da relação entre psicólogo e cliente/paciente na clínica. Essa pessoa não tem direito depois de dizer que eu quebrei código de ética, que eu quebrei sigilo e contei para o chefe, contei para o diretor. Ela tem que ter ciência disso. Isso tem que ficar bem claro. Então, nesse sentido, acho que eu respondi o que o Robson falou e respondi o que o Roberto falou. Estou tentando trazer à luz para vocês que é diferente a conduta de sigilo dependendo da situação ou da instituição onde o psicólogo atuar. Ficou claro? Ana Cristina, você abriu? Oi. Eu abri, você sabe por quê? Porque nós já estamos sendo chamados para a aula da outra professora. Eu ia encerrar agora. Eu vou tá. Que ela já vai começar, e estatística não dá para perder, né? Não pode perder, nem a minha não pode perder, ora. Nem a sua, né? Não, mas é que esse aqui a gente não pode perder nem o começo. Tá Senão bom. A gente não segue nada. Tá bom, na próxima aula nós vamos começar 9h50, tá? Não é 10 horas, é 9h50. E também a gente tem que ter só 50 minutos, e a gente já tem quase 1 hora, a gente já está com 55 minutos online. Então, a gente já realmente já venceu o nosso tempo. Tem problema não. Na próxima aula, nós vamos continuar debatendo sobre o código de ética. Agora que vocês já estão com ele em mãos aí no liceu de vocês dão uma lida, que aí vai ficar mais fácil ainda da gente debater. Ok?
Obrigado por quem esteve aqui comigo, os Obrigado, 13 professora. fiéis Boa aqui. Boa aula de estatística. Eu vou ali fazer uma feijoada. Tchau, beijo. Bom final de semana, professor. Obrigado. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.